O pai da minha filha quer usá-la como terapia para sua esposa. Eu vou começar isso dizendo que o pai da minha filha de 6 anos, vou chamá-lo de Jeff, nunca foi meu parceiro romântico. Tivemos um caso de uma noite. Eu não gosto que as pessoas o chamem de meu ex, já que faz parecer que tínhamos algum tipo de apego emocional. Ele nunca se envolveu depois que eu disse a ele que estava grávida e realmente queria que eu interrompesse a gravidez, mas decidi criar minha filha sozinha, pois tenho dinheiro suficiente para criá-la sem pensão alimentícia. Durante toda a gravidez e os primeiros 4 anos, Jeff não estava presente. Por recomendação de minha mãe, enviei-lhe fotos e convidei-o para eventos especiais, mas ele sempre respondeu que não tinha interesse em minha filha. 2 anos atrás, ele reapareceu e começou a exigir os direitos dos pais. Quando eu não fiz o que ele queria, ele me processou e me disseram que não, ele não estava recebendo os direitos paternos. Ele recebeu a oferta de pagar pensão alimentícia e então podemos revisitar dando-lhe direitos, mas ele recusou. Ele tem o dinheiro, muito mais do que eu, mas ele se recusa a pagar pensão. Eu ainda me ofereci para deixá-lo ver minha filha de maneira casual, sem necessidade de pensão alimentícia, com o acordo de que qualquer coisa legal, médica ou educacional não o envolveria. Ele ultrapassou os limites e tivemos uma desavença. Depois disso, não tivemos notícias dele por quase 6 semanas antes de ele ligar para nos encontrarmos no Natal. Depois de muita discussão, concordei em trazer minha filha com a condição de que os padrinhos da minha filha pudessem vir. Assim, fomos para a ceia de Natal. E descobrir que Jeff é casado e nunca contou à família que tinha um filho. Foi ótimo ser julgada por um bando de estranhos na noite de Natal. Foi desconfortável o tempo todo. Vou usar nomes falsos, mas digamos que o nome da minha filha seja Kate. Sua esposa continuou chamando minha filha de Gabriele. Não é o nome real que ela usou, mas era muito diferente do nome da minha filha. A esposa também era muito física, tentando pegar minha filha ou ser mãe dela. Eu a bloquearia ou diria a ela para me deixar lidar com minha filha. O tempo todo ela praticamente me ignorou, mas Kate não parecia nervosa, então decidi apenas dar o meu tempo. Cheguei ao meu limite quando minha filha disse que precisava do banheiro e esse estranho disse: "Ó Gabi, você precisa de pinico? Deixe a mamãe trocar você." Minha filha não usa fraldas há algum tempo e é mais do que capaz de ir sozinha ao banheiro. Eu imediatamente disse a ela para ficar longe da minha filha e que estávamos saindo. A mulher começou a chorar que eu estava sequestrando sua filhinha e tentou me atacar. Seus sogros ficaram no meio e a seguraram, consolando-a e dizendo que não íamos embora e que ela se acalmasse como se fosse a vítima. Nesse ponto, eu apenas olhei para Jeff e disse a ele que era melhor ele explicar ou eu chamaria a polícia. Ele me pediu para falar em particular em outra sala e que eu poderia simplesmente deixar minha filha com os pais dele. De jeito nenhum isso aconteceria. Os padrinhos de Kate a levaram com eles, apesar da esposa ter um colapso total. Jeff e eu conversamos do lado de fora e ele explicou que ele e sua esposa perderam recentemente uma filha. Não vou dar detalhes específicos sobre isso, tudo o que direi é que foi repentino e não foi culpa de ninguém. E como eu só posso imaginar, isso causou alguns problemas psicológicos para sua esposa. Aparentemente, ele teve a brilhante ideia de que ter Kate se passando por sua filha perdida ajudaria sua esposa. Sem me dizer. E é por isso que ele queria visitas e direitos parentais. Ele implorou para que eu deixasse minha filha com ele por um pouco de tempo. Perguntei a ele qual era o plano dele quando sua esposa curasse. Sua resposta foi nojenta. Bem, vou mandar Kate de volta com você e será como antes. Eu disse a ele que ele estava louco se pensasse que eu deixaria usar minha filha assim. O que sua esposa precisa é de terapia com um profissional, não de um marido alimentando seus delírios. E eu não deixaria aquela mulher a poucos quilômetros da minha filha. Ele me disse que eu estava sendo cruel e não conhecia a dor de perder um filho. Concordei com ele, mas lembrei a Jeff que minha prioridade não é sua família, é minha filha. O que ele e sua família fazem para lidar com sua dor não é problema meu e não tem nada a ver conosco. Eu também disse a ele para ligar para o advogado dele porque estou me certificando de que ele nunca tenha contato com minha filha. Então é para isso que estou me preparando. Ele está explodindo meu telefone com ligações e mensagens desde o Natal, mas posso facilmente ignorá-lo. Minha filha e eu estamos fazendo uma pequena viagem de férias juntas. Isso não é uma atualização, apenas algo que sinto que precisa ser dito. Minha filha está pronta para a vida monetariamente. Ela tem uma poupança e eu ganho muito dinheiro na minha posição. Se ela tivesse 18 anos agora, eu poderia colocá-la na faculdade sem um empréstimo. Ela não precisa de pensão alimentícia para ter qualidade de vida. Se eu pudesse obter pensão alimentícia e nunca me preocupar com o pai dela tentando algo, eu processaria em um piscar de olhos.
Mas depois de conversar com um advogado e perceber o risco, tomei a decisão de que a pensão alimentícia, ou possível herança, não vale a segurança da minha filha. A segurança está sempre em primeiro lugar. 6 de janeiro de 2024. Olá a todos. Feliz Ano Novo. Esta não é tanto uma atualização real, mas apenas deixar as pessoas saberem que estamos em casa e seguros. Minha filha está passando o resto de suas férias com seus padrinhos em outra viagem enquanto eu trabalho nas coisas. Mudar pode ser algo que eu estarei analisando, embora esse seja um plano de longo prazo, considerando tudo o que é preciso. Não vou compartilhar muitos detalhes sobre o que meu advogado vai fazer, mas com certeza ele está fazendo. Eu posso não postar por algum tempo. Pelo menos não até que as coisas se acalmassem. Eu aprecio todo o apoio e bons conselhos. Estou levando muito isso em consideração enquanto planejo como seguir em frente. Atualização. Olá a todos, decidi postar uma última atualização, já que ficarei em silêncio total por um longo período. Para aqueles que não sabiam, estou agora lidando com o pai da minha filha e sua ilusão. Ele quer usar minha filha como uma boneca de terapia para sua esposa que recentemente perdeu um filho. Muitas pessoas estavam preocupadas com minha filha e comigo, e eu realmente aprecio isso. Nós duas estamos seguras, ela está atualmente tendo ótimas férias com seus padrinhos, e eu estou atualmente fazendo meus próprios arranjos para seguir em frente. Meu advogado está trabalhando duro para manter tudo em ordem. Eu sei que cessar e desistir foi sua primeira ação e não vamos entrar em contato. Ele diz que temos um caso sólido e esperamos que isso seja resolvido com relativa rapidez. E com isso quero dizer 1 ano ou 2. Conseguimos uma ordem de restrição temporária. É apenas até a nossa primeira data no tribunal, mas depois pode ser estendida. Eu não tive contato direto com o Jeff. Ele também advogou e tentou enviar uma ameaça de assumir a custódia total. Meu advogado riu disso, pois seu raciocínio era na alienação parental. Exceto que tenho provas de que tentei por anos envolvê-lo. Aparentemente, entregar alguns e-mails mostrando minhas tentativas foi o suficiente para fazê-los mudar a alienação parental para um raciocínio diferente. Meu advogado não está preocupado com toda a honestidade. Por enquanto, decidi depois de muito pensar que a mudança será necessária. Não será algo que eu possa fazer por capricho, mas estarei procurando novas casas dentro do mês para me mudar em algum momento deste ano. A escola permanecerá a mesma, mas falaremos com o administrador para garantir que apenas algumas pessoas possam buscá-la. E parte dessa decisão foi contratar um motorista particular. Ele é alguém em quem confio absolutamente e já trabalhou para parentes no passado, então estou muito confortável com a ideia e minha filha também. Agora eu só tenho que ter certeza de que eles não vão comer fast food todos os dias depois da escola. As coisas, com toda a honestidade, não são tão assustadoras agora. Eu tenho um bom advogado, boas evidências, e minha filhinha é feliz e saudável, então vou me concentrar em trabalhar as coisas pouco a pouco. Por causa dos procedimentos legais, acho que não postarei nenhuma atualização tão cedo. E para aqueles que me enviaram mensagens dizendo que sou horrível por manter minha filha longe do pai, ou me dizendo que eu não deveria tê-la tido em primeiro lugar, por favor, fale gentilmente com o vazio. Estou muito ocupada. 17 de fevereiro de 2024. Ei! Fazendo uma atualização inesperada. Meu advogado acabou de me ligar para me avisar que Jeff foi preso. Não sei quais são as acusações. A não ser um assassinato, serei realista, ele provavelmente sairá assim que seus pais pagarem a fiança. Dito isso, tenho que admitir, um lado mesquinho de mim está bastante feliz, pois, dependendo das circunstâncias, pode ajudar na minha tentativa de obter uma ordem permanente de não contato. A propósito, minha filha está indo muito bem. Ela está fazendo sua lista de novos equipamentos escolares que deseja para março, quando voltar para a escola. Também tenho conversado com meu trabalho sobre a chance de trabalhar em outro país. Veremos. Obrigada a todos que me enviaram mensagens. Vocês têm ótimas recomendações e eu li todas elas. Não consegui acompanhar todas as mensagens, mas a grande quantidade ajudou muito. Se alguma coisa acontecer diretamente no meu próprio caso, postarei mais tarde. Por enquanto, tenho alguns meses antes de irmos ao tribunal novamente. O pai da minha filha enviou um padre para me assediar. Eu não tinha intenção de fazer um novo post. Para quem não sabe, minha filha, 6 anos, nasceu de um caso de uma noite com Jeff. Nunca nos envolvemos romanticamente. Foi um simples caso de uma noite e usamos contraceptivos, mas eles falharam. Acontece. Alguns meses atrás, Jeff ficou totalmente psicopata e tentou me convencer a deixar minha filha com ele para que ela pudesse servir como uma criança substituta para sua esposa, que recentemente perdeu sua filha pequena.
Eu recusei e agora estamos no meio de algumas questões legais. Agora, por hoje, felizmente não lidei com Jeff. Em vez disso, ele enviou um padre para me assediar no trabalho. Vou ser muito franca, estou completamente desapegada da religião. Eu não sou ateia, apenas não gosto muito da ideia da Igreja Católica, que é a religião principal no meu país de origem. Eu respeito isso e a maior parte da minha família é católica, então tenho um respeito desapegado pelos funcionários da igreja. Hoje eu estava fazendo alguns papéis quando recebi um telefonema sobre um padre perguntando por mim. Eu não tinha nenhuma reunião agendada e muitas vezes recebemos visitas de clérigos pedindo doações ou participação em eventos, então achei que era isso. Eu disse à secretária para deixá-lo entrar e as coisas a princípio pareciam bastante educadas. Apertamos as mãos, perguntando como estavam as coisas. O bate-papo de sempre. Então o padre começou a falar sobre como havia chegado ao seu conhecimento que eu era uma mulher solteira com um filho e que, aparentemente, vivia uma vida de devassidão e ódio. Suas palavras. Fiquei surpresa e concordei que era mãe solteira, mas que não vivia como ele estava falando. O padre então continuou sobre como ele sabia que minha filha está proibida de passar tempo com o pai e que estou constantemente dormindo com homens em vez de viver uma vida piedosa. Como ele estava preocupado e pensou que seria melhor eu considerar dar à minha filha a chance de viver com uma família adequada, em vez de deixá-la ver eu me vender assim. Irritada era um eufemismo. Eu mantive isso civilizado simplesmente porque estava no trabalho e não tinha intenção de gritar com um homem religioso no trabalho. Eu simplesmente disse a ele que minha filha estava bem comigo, ela vivia uma vida segura e feliz, meus assuntos pessoais eram meus e que eu não tinha intenção de mandá-la para outra casa. Eu disse a ele que, se não houvesse mais nada, ele provavelmente deveria sair, pois eu tinha outras coisas para cuidar. Ele então mostrou a mão e é assim que eu sei que foi obra de Jeff. O padre me disse que não achava que minha filha seria uma criança feliz comigo, mas seu pai era muito respeitado em sua igreja e ele sabia que criaria uma dama cristã adequada. Com isso, eu rio e simplesmente digo não. Mais uma vez, recomendei que ele saísse, se não o fizesse, chamaria a segurança. Ele saiu dizendo que tentaria falar comigo novamente quando eu não estivesse sendo histérica. Eu disse à minha secretária e à nossa segurança para não deixá-lo entrar no meu escritório novamente. E liguei para meu advogado. Não tenho áudio, mas temos câmera de segurança dele entrando no meu escritório. Obrigado novamente a todos que enviaram votos de felicidades no meu post anterior. Ainda estamos trabalhando nessa mudança, mas a escola está de volta e ela está adorando. Ainda temos essa ordem de restrição temporária contra Jeff e sua esposa. E os funcionários da escola sabem disso. Pequena atualização: tive uma conversa adorável com nosso bispo local. Este padre era realmente real, mas o bispo me garantiu que não ouvirei falar dele novamente. Ele se desculpou muito e estou confortável com a forma como nossa conversa seguiu. O pai da minha filha está finalmente nos deixando em paz. Olá! Isso surgiu muito antes do planejado e, embora eu esteja feliz em anunciar que minha filha e eu estamos finalmente livres, há algumas notícias tristes misturadas. Só para recapitular, eu tenho uma filha com Jeff. Nós nunca namoramos. Foi um caso de uma noite em que a proteção falhou. Nunca me arrependo de ter minha filha, apesar de Jeff exigir que eu interrompesse a gravidez, depois se recusando a se envolver nos primeiros 4 anos de vida da minha filha. 2 anos atrás, ele reapareceu exigindo direitos paternos. Os tribunais do nosso país negaram, pois ele não estava em sua certidão de nascimento, decisão dele, e nunca pagou nenhum tipo de pensão alimentícia. Acontece que ele não se importava com minha filha, tudo o que ele queria era usá-la como substituta de uma criança que perdeu com sua esposa. Agora, antes de ir para a atualização, recebi muitas perguntas para responder. Eu sabia que Jeff era casado? Ele não estava quando tivemos nosso caso de uma noite. Você está interessado em Jeff? Não. Eu sou a romântica. O que significa que eu não desenvolvo sentimentos românticos. Eu não acho que seja uma mentalidade saudável para um parceiro de longo prazo, então me recuso a namorar. Eu estava bem com uma noite até ter minha filha. Por que você enviou informações para Jeff? Porque minha mãe recomendou e ela estava absolutamente certa. Se eu não tivesse feito isso, ele poderia ter me processado por alienação parental. Ao tentar envolvê-lo, eu realmente saí muito melhor situado para provar que não estou tentando mantê-lo longe por despeito, mas porque eu realmente acho que ele é um perigo. Por que você não fala mais sobre as emoções de sua filha? Micrômetro. Não. Sem ofensa, mas dou informações suficientes sobre meus 6 anos. Não acho que as pessoas no Reddit sejam ruins, mas está a internet.
Eu realmente não preciso falar em detalhes detalhados sobre o estado mental da minha filha ou suas ações. O que eu quero compartilhar sobre mim, tudo bem. Eu sou uma mulher adulta. Minha filha é outra questão. Eu nem posto fotos dela nas redes sociais. Tudo o que você precisa saber, para as pessoas que perguntam, é que ela é feliz, saudável e tem uma figura paterna em sua vida. Ela é uma garotinha normal e hiperativa. Por que Jeff foi preso? Ele entrou em uma briga bêbado. Agressão. Não tem nenhuma relação com minha filha, mas poderia ter sido usado para questões de custódia. Acabou sendo desnecessário. Agora, para a atualização. Embora nosso caso ainda não tenha sido revisado, estávamos agendados para setembro de 2025, o advogado de Jeff entrou em contato com o meu para dizer que eles estavam desistindo de sua demanda por direitos parentais. Cerca de 6 semanas atrás, Jeff concordou formalmente em desistir de quaisquer reivindicações de direitos ou responsabilidade para minha filha. Eu sei que muitas pessoas vão se esforçar, mas e a pensão alimentícia? Ou herança? Continue lendo, deve explicar porque não vale a pena. Meu advogado examinou os documentos para se certificar de que não era uma espécie de armadilha legal e confirmou que eram exatamente isso. Ele não estava pedindo nada em troca, apenas para cair. Eu não questionei mais, apenas assinei e agora precisamos esperar algumas semanas para obter a confirmação de que tudo está feito. Uma vez que ambas as partes concordam com isso, deve ser relativamente rápido passar pelos tribunais. Se parece estranho que ele de repente desistiu, eu pensei o mesmo. Para ser sincera, eu estava meio tentada a bisbilhotar, mas estava muito ocupada fazendo arranjos. Como algumas pessoas sugeriram, estarei me mudando. Não vou deixar o país em que moro, mas pretendo me aproximar do meu sistema de apoio, os padrinhos da minha filha. Acontece que há uma propriedade a menos de 5 minutos deles à venda. Ainda não há uma casa construída, então tenho muito o que fazer, mas essa é a minha nova casa. Também não temos 1, nem 2, 3 cães. O gato provavelmente está planejando o meu assassinato. Então, com todas essas mudanças, tenho que admitir, não tive tempo de bisbilhotar. A coisa toda veio a mim em vez de eu precisar olhar. Encontrei-me com os sogros de Jeff. Foi pura coincidência, eu estava esperando algumas coisas em uma loja e eles estavam lá. Eu os conheci de passagem naquela bagunça de uma festa de Natal no ano passado, mas está realmente a primeira vez que conversamos. Felizmente, minha filha estava na escola, pois o assunto era pesado. Eles me reconhecem e perguntam se eu poderia falar com eles. Eu não tinha certeza, mas decidi ser educada e me ofereci para comprar um café para eles. Eles foram muito legais. Não tem direito algum. Eles explicam que lamentavam o comportamento de sua filha. Ela não era a mesma desde que perdeu o filho. Aqueles que gritaram que ela estava usando o nome de seu bebê morto na minha filha estavam certos. E eles só queriam limpar o ar comigo. Eu disse a eles que não os culpava pessoalmente, mas não podia perdoar a filha deles e ela era uma grande preocupação. Foi quando as coisas bateram no ventilador. A mãe começou a chorar e o pai explicou que a esposa de Jeff faleceu. Auto-infligido. Eu me sinto uma porcaria pelas coisas que eu disse a eles. Pedi desculpas, mas eles foram muito gentis e me disseram que sabiam que eu não tinha ideia que isso havia ocorrido, e como mencionei antes, não tive tempo de bisbilhotar. Conversamos um pouco sobre ela, sobre o neto deles. Descobri que o que Jeff me disse sobre como seu filho morreu era uma mentira. E agora não me sinto tão gentil a ponto de mantê-lo embrulhado. Ele sacudiu uma criança porque ela estava com cólica. Se você não sabe o que é isso, é quando os bebês choram sem parar. Eu estava com raiva. Ainda estou com raiva. Ninguém deve sacudir um bebê a ponto de falecer. Isso é simplesmente diabólico na minha opinião. Ele me disse que ela havia falecido de mortalidade infantil súbita. É uma coisa comum aqui, infelizmente. Eles falaram sobre Jeff e como ele jurou para cima e para baixo que eu concordaria com sua ideia de fazer minha filha passar por sua neta perdida. E isso ajudaria sua filha. Eles não estavam realmente pensando direito, e eu entendo. Jeff é um enganador e misturar isso com tristeza não vai a lugar nenhum. Outras coisas foram ditas, mas o principal era que eles não queriam nenhum ressentimento da minha parte para com a família ou a filha. Eu disse a eles que não os odeio ou a filha deles, e como eu estava arrependida por eles terem que passar por tudo isso. Eles me deram uma foto da meia-irmã da minha filha. Ela era um bebê muito fofo e pretendo um dia explicar as coisas para minha filha. Eu acho que é importante que ela saiba. Eu também sei onde a esposa de Jeff e seu bebê estão enterrados. Acho que ainda não,
Mas quando as coisas não estiverem tão cruas quanto agora, levo minha filha para visitar a irmã dela. Liguei para meu advogado depois para lhe dar esses novos detalhes. Ele me repreendeu por falar com o sogro sozinho, mas ele entendeu a situação. Meu advogado é um bom amigo meu e ele tende a ser muito franco quando cometo erros. Ele me prometeu que está se certificando de que quaisquer laços que possam existir entre Jeff e minha filha sejam totalmente cortados legalmente. Mais coisas vieram à tona também. As pessoas estavam certas, Jeff estava mentindo para todos que tentavam se pintar como esse pai santo que não poderia fazer parte da vida de sua única filha sobrevivente. Muitas pessoas imediatamente julgam as mães solteiras aqui como destruidoras de lares ou garotas de programa, então tive alguns encontros ruins com pessoas lançando insultos e ameaças no meu caminho. Outra coisa que surgiu, que era relativamente recente. Isso foi há cerca de 2 semanas antes de ele desistir. Jeff começou a dizer às pessoas que se ofereceu para se casar comigo, mas eu o recusei. Que eu estava sempre atrás do dinheiro dele. Felizmente, essa mentira não foi longe com a maioria das pessoas que nos conhecem, já que deixei bem claro ao longo da minha vida que nunca vou me casar. E eu não preciso do dinheiro dele. Consegui um emprego de alta renda para cuidar da minha mãe. E agora minha filha. Eu realmente não me importo com o luxo excessivo. Sua esposa faleceu pouco antes de ele enviar o acordo, ele não queria nada com minha filha. Isso explica por que Jeff desistiu. Eu ainda acho que ele é o ser humano mais horrível que existe na face da Terra. E intitulado Bastardo Assassino. Ele se sentiu com direito à minha filha, falhou com sua esposa e acabou com um bebê inocente. E eu sei que ele sabe que estou postando isso no Reddit, então se você ler isso, Jeff, espero que se o karma for real, ele lhe dê tudo o que você merece. Quero dizer mais, mas não quero quebrar as regras do Reddit. Mas sim, aqui estão as boas notícias misturadas com notícias terríveis. Posso atualizar este post se algo mais acontecer, mas quero acreditar que isso acabou. Eu só quero fechar este capítulo e olhar para um novo começo. Pequeno aviso, eu não sei como ele se safou do que fez com seu filho. Não tenho acesso a registros policiais ou investigação. Não faço parte da aplicação da lei ou estou envolvida com qualquer entidade judicial. Para as pessoas que me pedem mais informações sobre isso, sinto muito, mas não posso dar a você um caso legal completo. Eu pessoalmente não sei como algumas pessoas no Reddit conseguem acesso aos registros policiais tão facilmente, porque certamente não tenho acesso a eles. Todas as informações que tenho são o que me dizem outras pessoas ou o que meu advogado pode encontrar.